Olá, mais um Espírito de Mulher ao vivo, pela sua TV Mundo Maior, também pela Rede Boa Nova de Rádio. É sempre uma alegria ter a sua companhia. Hoje, quinta-feira, dia 5 de abril de 2018. É uma alegria estar com você e é uma alegria ter aqui a companhia também da Guiomar Santana, sempre muito querida, muito amiga, fazendo um programa bom, né, Guiomar? E o tema de hoje vai ser um tema bastante interessante, que eu acho que vai mexer um pouquinho com o nosso dia a dia, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. Já já a Guiomar vai dizer qual que é o tema de hoje. Tudo bem, Guiomar? Tudo ótimo, Isilda. Saudades, viu? Que bom que você está de volta, que a gente pode estar mais uma vez aqui ao vivo, falando com o pessoal pela Rede Boa Nova de Rádio, falando com o pessoal pela TV Mundo Maior, nesta quinta-feira, hoje dia 5 de abril. Nós vamos falar, como a Isilda já antecipou aqui para a gente poder refletir muito sobre a questão do arrependimento. E nós queremos saber, qual é o seu maior arrependimento? Esta é a pergunta que nós queremos que você nos ajude a refletir. Qual o seu maior arrependimento? Você pode participar conosco, deve participar conosco. Estamos aqui ao vivo pelo facebook.com/TV Mundo Maior e também pelo WhatsApp, não é, Isilda? Isso mesmo. 996433827. Vai ser uma alegria receber a sua participação. Está arrependida de estar aqui, Guiomar? Não, nem um pouquinho. Nem um pouquinho, né? Não estou Pode ser que outros arrependimentos a gente tenha, mas esse aqui não, né? Sim, até porque arrependimento é uma questão interessante, né? Por vezes nós podemos nos arrepender daquilo que fazemos e daquilo que deixamos de fazer também. Pois é, isso. Porque tem isso mesmo, né? Sim. Ai, se eu tivesse feito, ai, por que eu não fiz? E você fica sofrendo por conta disso e não resolve a situação, né? Exatamente. É interessante que quando a gente começa a falar disso, de arrependimento, que é um sentimento que, se você, aqui a gente conversando, a gente vai perceber que ele é importante na nossa vida, né? Sim. Mas a gente retomar... Quando nós sabemos como agir, como lidar utilizar com ele. esse sentimento. Exato. Porque eu acho que tudo que nós sentimos é sempre para o nosso aprendizado, Sim. né? As emoções, os sentimentos servem para nós aprendermos a lidar conosco mesmo e com o próximo, Exato. né? Então, e o arrependimento é um deles, né? Principalmente nesse planeta que nós estamos vivendo, né? Então, se você pensar, quando nós somos criados, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, né? Simples, a gente não fazia nada, não sabia nada, não fazia nada, não questionava nada, né? A gente se alimentava, vamos dizer assim, e se você pensar, desde que nós saímos da mão do Criador, né? Que a gente passou pelos estágios evolutivos, né? Muito menos ainda. Simples e ignorante, sem conhecimento. Exato. Né? Então a gente não tinha ainda esses sentimentos porque a gente não conseguia pensar, raciocinar. Depois de milênios e milênios, a gente conseguiu compreender o que é, ou descobrir que a gente tem consciência, né? Mas a gente ainda também não sabe lidar, ouvir a consciência, porque a consciência, ela é fundamental na nossa vida, né? Porque ela é que contém as leis que regem a nossa vida. Né? E quando está em nós, né, Guiomar? Está em nós e como temos sempre, gostamos de trazer esta questão que estamos aqui fazendo uma experiência espiritual, não é isso? Isso. Então nós trazemos em nossa bagagem de outras existências essa nossa capacidade de administrar alguns sentimentos. E quando nós falamos a respeito do arrependimento, ele é uma insatisfação causada pela violação de um princípio moral, né, Isilda? Pois é. A gente pode também definir como a necessidade de desfazer algo que a gente fez e que não estava muito bom. Sim. Né? Mudar. Porque se você pegar a palavra arrependimento, ela é de uma origem grega que significa conversão. Você vai converter algo, né, em outra coisa. Mudar. Exato. Porque o arrependimento, como você disse, como nós falamos aqui no início, ele é um sentimento que vai nos fazer evoluir quando nós trazemos esse outro lado, né? Quando mudamos. Isso. Só se arrepender não vai nos fazer evoluir. E a doutrina espírita fala que o arrependimento, ele é dividido em três características ou três estágios, né? Que é o sentimento de culpa,
assim, a vontade de melhora e o esforço na reparação. Sim. Então, se você usar isso adequadamente, que isso faz parte do processo arrependimento. Sim, do processo salutar do arrependimento. Isso. Né? Porque acho que o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente percebe que errou é um sentimento de culpa, não é isso? Pesa, né? A gente fala, puxa vida, de novo. Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Ou por que eu não falei? Você chega em casa, que eu não fiz? Você chega em casa e fala, nossa, eu podia ter falado isso. Sim. Então, é interessante que a avó do meu marido dizia assim, as melhores palavras são aquelas que ficam por dizer. Que também é uma forma inteligente de você não se comprometer, né, e não se prejudicar. Mas, às vezes, também você precisa falar algumas coisas. Sim. Né? Então, é interessante. E o que é a parte ruim, né? Você até mandou pra gente, né? Tem o arrependimento bom, não é isso? O arrependimento saudável e o arrependimento não saudável, né? Exatamente. Aquele que é não saudável é aquele que você paralisa, né? Porque você fica com a culpa. Isso. E a culpa deixa você naquele lugar. Você se culpa, você fala, puxa, porque eu estou fazendo, porque eu fiz, porque eu estou fazendo, porque eu fiz ou porque eu não fiz. Isso. Mas você não muda. Você não quer transformar aquilo, como a gente está dizendo. Então, você fica estagnado na culpa. Ou não tem força, ou não tem vontade, enfim. São várias, né, as possibilidades. E aí, você, nesse estacionar do sentimento de culpa, pode virar um remorso, que pode virar uma depressão, que pode virar uma doença. Sim. Então, uma obsessão. Isso também, porque você abre portas, né? Então, o ideal é que o sentimento de culpa é o botão que acende a luz, né? Exato, para o arrependimento. Né? Exatamente. Para o start. Aí vem, o ideal é que nós passássemos pelo arrependimento direto, né? Então ele fala, a consciência é que, o sentimento de culpa vem da consciência, porque a consciência nos cobra. Sempre. E quando você faz ou não faz algo, daí você põe a cabecinha no travesseiro para dormir à noite e vem aquele pensamento, puxa, mas assim não está correto, porque você não fez, ou porque você fez, porque você não fez, ou fez. Tem que chegar no outro dia, se você não tomou aquela atitude no momento certo, então é aquela consciência, o pesar da consciência, que você, olha, então a noite foi difícil para eu dormir, mas eu consegui chegar no outro dia com a solução para aquela questão. Me arrependi e vou fazer diferente. Admitir, né? Admitir que não foi tão bom o que eu fiz ou o que eu falei. E fala, bom, agora eu vou... Então, é o processo de expiação, né? Que também, Kardec também fala isso, né? Fala. Que é... Kardec, ele diz que o arrependimento suaviza os travos da expiação. Isso. Abrindo, pela esperança, o caminho para a reabilitação. Porque se você não passar pela expiação, pela reparação, você não se liberta da sua falha, né? Exato. E a expiação, para mim, então, eu entendo que seja esse tempo em que, entre o arrependimento, né, a conscientização de que você errou, de que você precisa mudar essa situação, até a reparação. Então, você tem que planejar, pensar como que eu vou consertar essa... Isso é um tempinho de expiação, um tempo meio de sofrimento, porque você fica elaborando. Mas é tão gostoso isso. A sensação que a gente experimenta quando você, olha, chegou no outro dia, aquela questão eu vou resolver dessa forma. A gente aceita todas as boas intuições do plano espiritual que está com a gente sempre, porque neste momento do arrependimento, o melhor a fazer é o meu Deus me ajuda. Sim. Né? Meu Deus me mostra esse caminho, eu já sei mais ou menos que errei neste ponto e eu preciso me transformar. Isso. Eu preciso passar por essa experiência, sim, estou arrependido, mas eu quero transformar. E a gente, quando se abre para esse apoio, para essa ajuda da espiritualidade, ela chega, não é, Isilda? E depois o sentimento de conforto que a gente tem é tão grande que a gente experimenta, não é? Eu acho que vale a pena mesmo esse período, que é um aprendizado, você se fortalece, você cresce e deixa de sofrer, porque você aprende que nós somos espíritos imperfeitos ainda, que nós podemos nós vamos errar, porque ainda faz parte dessa nossa imaturidade, da nossa falta de experiência,
vamos errar, mas o erro não pode se tornar uma autopunição, uma autoflagelação. Exatamente, ou a impossibilidade de você avançar. Isso. E a gente quer saber aqui, e você que está nos acompanhando, hoje é quinta-feira, dia 5 de abril, queremos que você participe conosco do Espírito de Mulher desta quinta-feira. Qual é o seu maior arrependimento? A Isilda já está aí com o Facebook aberto? Ah, deixa eu ver aqui. Vamos lá, deve ter participação pelo facebook.com/TV Mundo Maior e também pelo nosso WhatsApp, que é o 996433827. Queremos ampliar aqui esses comentários a respeito do arrependimento. A Maria José Chiavatti, olha, é italiana, né? Chiavatti. Ela gosta muito dessa doutrina, ela diz que ela é de Araraquara. O pessoal nos acompanha em TV aberta em Araraquara. Ah, é? É, nosso carinho. Beijinho para vocês que nos beijinho, acompanham aí ao vivo em Araraquara. O Carlos Portela, ele tem participado outras vezes. Tem sim. Ele diz assim: palavras podem conter remédios ou venenos. Sim. É isso mesmo. E aí você vai ter que dar conta do seu... Se as suas palavras forem um remédio, tá tudo certo. Você vai ter um retorno equivalente ou proporcional àquilo que você deu. Porque aquilo que você ofereceu, né? O que você ofereceu. A vida te oferece aquilo que você dá a ela, né? Sim. Agora, se você deu veneno... Aí a semeadura é livre, mas a colheita também é obrigatória, também, né? Então, assim, a Eneli, ela tá só mandou um coraçãozinho para nós. A Neide Almeida, a Maria Renata Pires e a Elizabeth Stieglitz. Essa aqui eu não sei como que diz, viu, Nosso Elizabeth? carinho para todos vocês que estão aí nos acompanhando, estão aqui pelo Facebook, daqui a pouquinho vão trazer alguma questão. Isso. Tem a questão, por falar em questão, a questão 1002 do Livro dos Espíritos, ela diz: o que deve fazer aquele que no último momento, na hora da morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se neste caso? Falando sobre arrependimento, né? A resposta dos Espíritos é: o arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha? Então vai ter outras oportunidades aí para É o que dizem né? Então, nas perguntas 990 a 991, ele fala bem isso daí. O arrependimento acontece no estado corpóreo ou no estado espiritual? E os amigos espirituais dizem, no estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreenderem a diferença entre o bem e o mal. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Quando alguém, num estado já próximo da morte, né, vamos dizer assim, num estado terminal, ele consegue se arrepender e não dá tempo de reparar, a gente vai ter a resposta nessa questão 991. O desejo de uma nova encarnação para purificar-se. Então, nós vamos planejar lá a gente não conseguiu planejar aqui a reparação, a gente vai fazer isso na espiritualidade. Exatamente. E se não conseguir fazer sozinho, vai fazer com a ajuda dos amigos espirituais. Sim. Né? Então, é interessante. Por isso que na 1002 fala-se, né? Você tem o futuro pela frente. Isso. Então, outras oportunidades, através de outras existências, vamos, de repente, lá naquele departamento reencarnatório, né? Onde fazemos ali aquelas prospecções para o nosso futuro, para a nossa evolução. Bom, fiz errado aqui, deixei de fazer algo e quero reparar esse erro. Né? Então, chegar quando encarnar e realizar, né? Que quando a gente chega, a gente esquece. Mas a gente vem, sim, com essa possibilidade de reparar os nossos erros. Eu tenho uma frase aqui que eu acho que é até poética, porque ela diz assim: o arrependimento, na verdade, é a dor sentida pela dor causada. Olha, e é verdade. Sim. Não é? Sim. Se eu te agredi, se eu te magoei, se eu te ofendi, você vai sentir. Tá. Mas a minha dor vai ser pela dor que você está sentindo. Exatamente. Porque nós somos um com o outro. Que coisa. Somos filhos de Deus. Sim. Né? Então, quando a gente começa a pensar isso, aí a gente começa a ter sentimento de culpa porque a gente não pratica. Exatamente. Né? E aí você vai se arrepender.
ou você vai mudar esse seu jeito de ver as coisas, né? Tá certo. Porque eu achei muito interessante. Arrependimento é a dor sentida pela dor causada. Maravilha, né? Muito bom, né? E nós temos aqui a oportunidade de ampliar um pouquinho mais a questão da origem da palavra aqui, não é? Da palavra arrependimento. Quer dizer, mudança de atitude. Isso. Ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Então, eu me arrependi por aquilo que eu fiz ou aquilo que eu não fiz. Então, preciso mudar a atitude para reverter aquela questão. Sim, é. E voltando naquelas perguntas que a gente falou do arrependimento tardio, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele é o arrependimento no plano espiritual. Eles dizem, os amigos espirituais dizem, né, que ele é o que vai nortear os rumos do nosso planejamento reencarnatório. Então, a importância do arrependimento. Por isso que no comecinho a gente disse que o arrependimento é muito importante. Porque ele vai nortear a nossa vida. Uhum. Ele vai nortear tanto quando nós estamos no plano espiritual, quanto quando nós estamos no plano físico. Porque é ele que vai... O sentimento de culpa é a dor, né? Que você só se movimenta, né? Quando você tem dor, ou quando a água começa a subir, né? Sim, sim. Então, aí você tem que sair. Mas o sentimento de culpa só serve para dar o... Ameaçou de morte. Fiquei com medo porque envolvia outras pessoas, mas me arrependo até hoje porque a pessoa merecia pelo menos levar um susto recebendo uma intimação da polícia. Participação aqui pelo WhatsApp 996433827. E arrependimento é uma coisa nossa, né? Que você é que realmente nessa questão, como a pessoa teve esse arrependimento, vê que a pessoa falhou e não tomou uma atitude. Pois é, mas eu também acho que imputo esse comportamento um pouco pelos conceitos que nós ainda mantemos, né? As famílias mantêm o medo do outro, o medo de polícia, o medo... Né? Nós temos instinto de proteção. Isso, Então, a maior dificuldade nossa é o medo. Sim. Porque nós temos medo de nos envolver, de sermos agredidos ou de sermos, enfim... que sofrermos, né? Uhum. E aí a gente também sofre porque a gente não se envolveu, né? E não fez nada para que as coisas mudassem. A gente continua sempre na mesma toada. E o sofrimento só muda de lugar, né? Você sofre por que não fez e sofre porque fez. Tá, então, nessa questão desta participação, ela não pediu, claro, aqui uma opinião, mas a nossa sugestão, não é? Quando a questão, de repente, foi feita de uma forma para se proteger ou proteger a família, é deixar para lá. Isso. Né? Deixar que a pessoa lá na frente, de repente, ela pode ter a oportunidade de reparar esse erro sem que você continue carregando esse arrependimento. Isso. Não tem mais função, não vale a pena. Não tem mais função esse arrependimento, né? Não. Agora, olha, o Marcos Fernandes de Carvalho, ele diz assim: olá, boa tarde. Meu maior arrependimento foi largar uma namorada há 20 anos por motivo nenhum. Ciúme doentio. Isso está me afetando muito, nostalgia e depressão. Abraços e parabéns pelo programa e pela oportunidade de desabafo. Pois é também uma situação difícil aqui. Sim. Mas agora, Marcos, né, como você disse, talvez ele não tenha pedido nenhuma opinião, mas como nós adoramos dar opinião, né? Ou ampliar os comentários, de repente tem outras pessoas passando pela mesma questão. Hoje você é uma outra pessoa, hoje você tem outro conhecimento, hoje você tem outras experiências, né? Então, agora, esse arrependimento não vai lhe trazer nenhum benefício, só se você tiver a oportunidade de se encontrar com essa pessoa, né? E poder dizer para ela o que você gostaria de dizer, não sei, ou se gostaria de dizer. Mas... que esse arrependimento, não, tanto para o Marcos quanto para Rias, que isso não faça com que não você tem sofram, informação né? se é homem ou mulher, mas é Rias. Mas que isso não cause sofrimento mais, porque foram tempos, né, em que a gente tinha outro tipo de conhecimento, outro tipo de maturidade. O Rias até complementou, né? Ele disse, não quis prejudicar as pessoas envolvidas no momento, foi o que a gente colocou. Pois é. Mas
quando nós falamos aqui, a gente quer realmente ampliar. Não que a gente já saiba fazer isso. Não é nada disso, hein? A gente ainda está também experimentando. Mas queremos saber a sua opinião, queremos a sua participação. O programa Espírito de Mulher vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Continue conosco. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão, depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Depois de 3 anos de Mundo Maior em Debate, levando a você o esclarecimento e a discussão saudável dos ideais espíritas, estava no momento de renovar com um novo cenário, uma reformulação no formato do programa e nos temas desta nova fase. Tudo isso para levar o melhor conteúdo para o pilar mais importante deste debate, você. E na retomada de Um Mundo Maior em Debate, o tema será Espiritismo à Brasileira. E quem irá enriquecer essa discussão será o professor universitário e estudioso da doutrina espírita, Marco Milani, e o escritor e médium André Luiz Ruiz. Mas afinal, a doutrina espírita seguida no Brasil é a mesma codificada por Kardec? Será que os ensinamentos do mestre lyonês foram adaptados aos nossos costumes ou nós é que tentamos nos adaptar a eles? Estas e outras questões, neste sábado, dia 7 de abril, a partir das 18h30. Nós esperamos você. Participe através das nossas redes sociais, e-mail, telefone e WhatsApp. Mundo Maior em Debate, Espiritismo à Brasileira. TV Mundo Maior, levando a vida até você. O programa Espírito de Mulher está de volta. Hoje é quinta-feira, dia 5 de abril de 2018. Uma alegria estarmos eu, Marisilda Neto, Thaís Cabenguele, o pessoal aqui da técnica da TV, o Everaldo e a Fernanda, lá na Rede Boa Nova de Rádio. Tem o Luiz Leite, tem o Valdeci Lourenço, tem o Jefferson Carvalho. Estamos aqui levando para você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior a possibilidade de falarmos sobre um tema muito importante. Arrependimento. E a pergunta que nós colocamos é: qual é o seu maior arrependimento? Compartilhe conosco pelo facebook.com/TV Mundo Maior ou pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 996433827. Mas quando voltamos do intervalo, né, Isilda, é importante para a gente não se arrepender de forma alguma. Não isso, porque a gente esquece e depois se arrepende. Exatamente, não queremos nos arrepender de deixar de demonstrar a nossa gratidão para o sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Pois é graças a você que nós conseguimos ampliar a divulgação da doutrina espírita. Você nos ajuda de diversas formas, você pode contribuir conosco mensalmente. Isso. Você pode contribuir conosco de uma forma mais esporádica. O sócio do Clube Amigos da Boa Nova nos ajuda até quando ele compartilha um programa da grade, né, da TV ou da rádio com um amigo. Este amigo conhece todo o trabalho desenvolvido pela FEAL, passa a fazer parte do clube e isso tudo
é muito importante para que nós possamos ampliar ainda mais a possibilidade de alcançar tanta gente. E outra forma que temos de demonstrar a nossa gratidão para o sócio é realizando os nossos encontros, né, Zilda? Que está chegando. 16º Encontro Amigos da Boa Nova, Contagem gente. regressiva. Não é? Já. Nós estamos perto. Hoje é dia 5? Dia 5, só 16 dias. 16 dias. É um dia importante para nós, porque nós vamos nos encontrar com os nossos ouvintes, telespectadores. Vamos aprender muito por conta das palestras que a gente tem a possibilidade de ouvir. Sim. Né? Vamos nos enlevar e vamos nos alegrar com as músicas, porque as músicas, também. elas nos enlevam, mas também nos divertem, também. Né? Porque é alegria. Tem um espetáculo teatral que está sendo elaborado especialmente para essa data. Então, tudo de bom. Dia 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. E se você ainda não adquiriu o ingresso, não deixe para a última hora, gente, não é? E agora, se adquirir ingresso na Blitz, você ganha a pulseirinha. A pulseirinha que é aquela da entrada VIP? Isso. Coisa boa. Temos Blitz nas próximas semanas, a gente vai atualizando aqui durante a programação. Mas adquira o seu ingresso pelo site mundomaior.com.br ou pelo telefone 24583214. Dia 21 de abril, está chegando o nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Vamos energizar as baterias espirituais. Né? Ah, com certeza, para mais um ano. Para mais um ano. Certamente. Até menos, porque depois tem de Sorocaba, né? É verdade, novembro. Então, olha, é um reabastecer muito bom e que aí depois tem mais um pouquinho. Tem mais um pouco, isso é muito bom. Falando sobre a questão do arrependimento, vamos falar do que a Thaís nos sugeriu aqui. Vamos lá. Né? Aquela pessoa que não se arrepende do que faz. Ou que diz que não se arrepende. Isso, ela fala, não me arrependo de nada, tá tudo certo, fiz mesmo, e se tivesse que fazer de novo, faria de novo. Eu não sei, a gente precisa refletir sobre essas situações. Porque se você sabe que você fez errado, se você sabe que você prejudicou alguém, por que não voltar atrás? Sim. O que te move a não se condoer ou a não se sensibilizar com um prejuízo que você causou a alguém? Seja um prejuízo físico, seja um prejuízo financeiro, enfim, qualquer tipo de prejuízo. Sim. Então, é interessante. Talvez uma pessoa dessa, ela esteja querendo se convencer ou justificar o que fez. O que fez. Ou o que não fez. Ou o que não fez. Sim. Né? Para não ser julgada também. Talvez. Né? E tem aquele outro lado que estávamos aqui falando durante o intervalo, que existem pessoas que têm uma patologia que as impede de sentir esse arrependimento. Isso. Né? Pessoas, de repente, um sociopata, aquela pessoa que não sabe interagir em sociedade e acaba fazendo ou não fazendo algo por uma pessoa e ele não vai se arrepender. Então, tem essas possibilidades, né, da pessoa tentar se justificar, então diz que não está arrependido, de repente só diz, não é? E fica ali se martirizando naquela culpa. Eu acho que às vezes a forma de você dizer que não está arrependido é porque a sua dor está muito grande. Pode ser mesmo, então né? você quer aliviar a sua dor e que as pessoas concordem com você para você se sentir melhor. Porque às vezes a gente lança assim uns conflitos nossos para ver se as pessoas concordam. Ou então elas nos acariciam, elas nos envolvem e a gente está muito carente. Então, é uma forma de você conseguir afeto, de conseguir carinho, de conseguir atenção. Sim. Né? Mas o ideal é que a gente não fique estacionada nesse sentimento, porque você vai só complicando a sua vida. Exatamente. Precisamos, sim, fazer do arrependimento uma alavanca para que a gente possa buscar a nossa evolução. E daí mudar algo que você precisa, ajustar algo em você. Isso. Né? O arrependimento tem esta possibilidade, né? Ele é essa ferramenta de impulso para a sua evolução. Então, se algo que você fez ou não fez deixou você arrependido, vamos tratar de mudar esse caminho. Porque o sentimento de culpa, quando ele fica estacionado, quando a gente paralisa nesse sentimento de culpa, a consciência entra em colapso. Você não consegue mais nem ouvir, nem entender o que a consciência está trazendo para você como ensinamento ou como
ou como oportunidade de aprendizado, né? Ó, a consciência, ela, como você disse, a gente vai dormir pensando, né? A consciência que fica, ó, minha amiga, você não agiu bem hoje, né? Tanto que Santo Agostinho pedia para nós, né? Ele pede no Evangelho que toda noite a gente reflita sobre as nossas ações. O que eu preciso ajustar. O que eu fiz hoje para alguém, por exemplo, o que eu fiz hoje para você, será que se você fizesse para mim eu estaria feliz? Esse é o ponto importante. O que eu faço para o outro, será que se o outro fizesse para mim eu estaria contente? Eu gostaria de receber isso? Esse é um parâmetro bem bom para nós entendermos como nós devemos nos comportar diante do próximo. Tem mais participações de ouvintes aí? Olha, aqui pelo WhatsApp, o 996433827, tem a Tina que é de Uberaba, dizendo boa tarde pra gente e fala o seguinte, e quando a pessoa não quer perdoar, que vive jogando na cara tudo de ruim que você fez sem enxergar os seus erros, também ela faz da sua vida um inferno que chega a te deixar sem energias, mas também não larga, gosta de controlar os seus passos, é muito ciumenta. Como lidar com pessoas assim? Às vezes tem vontade de sumir. É a Tina de Uberaba. Pois é. Eu assistindo uma palestra da Anete Guimarães, que ela é ótima, né? Ela é. Ela estava falando de uma coisa parecida assim, sabe? Energias ou vibrações ruins, enfim. Eu não lembro exatamente o tema, como ela determinou o tema que ela estava falando, né? Mas era algo parecido. Então ela diz assim, tem pessoas que elas não conseguem viver sem controlar a vida alheia ou sem julgar a vida alheia, né? Então a pessoa chega e fala para mim assim, nossa, como você tá feia hoje. Então, se eu não estou equilibrada, se eu não estou ciente do que eu sou, do que eu posso, do que eu quero, do que eu gosto, eu falo assim, horrorosa é você. Sério? E ela fala assim forte, né? Agora, se você está tranquila, se você se conhece, você já se olhou no espelho e já aceitou que você não é tão linda, tem autoestima. A pessoa fala, nossa, como você está feia hoje. Você fala, então, é a sua opinião, mas eu estou me sentindo muito bem. E vai em frente. Né? É difícil, não deve ser muito fácil. É o caso, né? Não é ela que faz não é ela que faz a sua vida um inferno. É você que se abala com o que ela fala. E eu estou falando isso com você, minha amiga, de experiência própria, né? Não é porque eu sei mais do que você. É porque isso também acontece comigo, né? Então, não é ninguém que faz a vida da gente um inferno. Somos nós que não sabemos lidar com o outro. Uma terapeuta me ensinou o seguinte. Analise o comportamento da pessoa. Como que ela reage? Para você poder entender como que você deve contra-agir, vamos dizer assim, né? Ou como que você deve lidar com essa situação. A pessoa te mostra, no caso da Tina. Nessa situação, a pessoa mostra para ela uma face agressiva, uma face intolerante, julgadora, controladora, possessiva. O que ela vai passar? O que ela vai demonstrar para ela? A outra face, que é o que Jesus nos ensinou. A face da tolerância, da mansuetude, né? Mas, assim, complicado quando ela interferir na sua vida, né? Avise-a que ela está interferindo na sua vida. Que é difícil, porque eu estou falando para você, Tina, porque eu também tenho essas dificuldades. Nós temos. Né? Sempre que administrar uma situação como essa, né? É difícil, né? Porque é muito mais fácil você dar o conselho para o outro, você passar o ensinamento para o outro, porque a gente recebe o ensinamento e deve praticá-lo, aplicá-lo na nossa vida. É muito mais fácil você ensinar o ensinamento do que aplicar o ensinamento, né? Mas é uma tentativa. Eu estou me esforçando para colaborar de alguma forma, né? E para oferecer a outra face, mas ainda é complicado. Na mesma mensagem, Thaís, essa é dela ainda, da Tina, que ela diz, me arrependo de não ter dito a meu pai o quanto eu o amava. Nós brigávamos muito.
E ela diz, 2 bicudos não se beijam, como diz. Mas eu o amava e agora não dá mais tempo. Se eu soubesse as questões que a doutrina espírita traz, talvez tivesse o compreendido mais e agido de maneira diferente. Na verdade, hoje acho que ele agia como ele também aprendeu e tentava fazer o melhor que podia. Como não tem aqui a assinatura, de repente pode ser da Tina aqui essa mensagem? Vamos ver, se não foi da Tina, é de alguém que se arrepende de não ter dito ao pai que o amava. Mas como essa pessoa mesmo disse, ela não sabia. Exatamente, isso é um atenuante. Aí a gente lembra Paulo. Paulo também disse que ele era, a mim que fui blasfemo, perseguidor, e tem mais um adjetivo assim, forte, né? Mas me redimi, né? Diante da misericórdia de Deus, por conta da minha ignorância e da minha incredulidade. A partir do momento em que é aquela coisa do botãozinho, né, Guiomar? Você deu o sentimento de dor, porque ele sofreu. O sentimento de dor foi o botão que ele apertou e que acendeu uma luz, para ele entender o que estava acontecendo com ele. E a partir daí, ele deixou de ser ignorante, porque ele foi em busca do conhecimento, e deixou de ser incrédulo porque viu como era, né? Quando viu Jesus. Então, eu acho que assim, quando nós não sabemos, a ignorância nos protege, porque nós não sabemos. E existe a possibilidade também desta pessoa que diz que se arrependeu de não ter dito ao pai que o amava. Deixa eu ver aqui, o meu nome é Olga Paulina, me esqueci de falar de onde sou. Beijos para Marizilda, esta pessoa, né, Tatá? Que bonitinha. Então, beijo para você, querida. Foi a nossa amiga Olga de Paulínia. Olga, quando nós, como você disse que agora conhece a doutrina, você sabe que seu paizinho está na verdade, né? Ele vai sentir esse carinho, vai sentir que você o amou sempre, o ama. Então, manda para ele esta vibração amorosa que certamente ele vai receber onde ele estiver, tá bom? Pois é isso mesmo. Tem mais participações aqui? Olha aqui, deixa eu falar aqui, ó, Penha Cabral, porque senão ela vai me dar bronca. Então, né? traz a Penha. Querida, ela disse que saudade de você. Que saudade de você também, Penha. Quem sabe lá no dia 21 nós nos encontraremos. Exatamente, vamos lá nos abraçar. Aqui a Nair, ela diz, boa tarde, eu sou Nair de Interlagos. Não me arrependo de nada, sou feliz. Temos que viver bem e viver o presente. É isso aí. Obrigada pela sua participação, Nair. A Mila Paixão também, ela diz luz e paz. E até uma deixa eu achar aqui, Thelma Honorato. Também manda, sabe aquela carinha assim com 2 coraçõezinhos? Que gostoso. Obrigada pelo carinho. Você, Thelma. Olha, a Cris de Campinas também conosco. Ela diz assim, bom dia, meninas, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Podemos dizer que arrependimento está na parte de expiações, já que trata de um sofrimento ou não? Falei besteira? Ela diz aqui. É a Cris de Campinas. Ela diz, desculpe, boa tarde. Bonitinha. Eu acho que o arrependimento está um passo antes da expiação. Porque para você expiar, você tem que se arrepender, senão você só sofre. Né? Aí sim, você pode dizer que você sofre, que é o sentimento de culpa, é o remorso, é a depressão. Né? Agora, quando você consegue se arrepender, é porque a consciência despertou de uma certa forma para admitir que errou e que precisa reparar. Então, eu entendo que a expiação é esse momento entre o arrependimento e a reparação. Enquanto você fica naquela como fazer, como solucionar. Buscando soluções. Mas isso não precisa ser sofrimento. Pode ser uma experiência, pode ser um aprendizado. Né? Pode ser um momento um pouco mais trabalhoso na sua vida, mas se a gente não encarar como sofrimento, fica mais fácil de resolver. Beijão para você, viu, Cris, de Campinas. Tem também aqui conosco a Simone Dias. Boa tarde, meninas. Estou no trabalho, mas estou ligadinho em vocês. Beijos. Beijo para você também. Beijo, querida. Também aqui, deixa eu ver. Boa tarde, meninas alegres e de muita luz. Eu me arrependi de ter guardado por 30 anos que hoje, o aniversário da minha filha... Peraí, vamos voltar. Opa! Boa tarde. Eu me arrependo de ter guardado por 30 anos que hoje, o aniversário da minha filha, faz 30 anos. Eu tive uma vivência com a minha sogra e me magoou.
Só domingo passado falei da dor com ela. Arrependi 2 vezes, pois ela é intolerante. Não admite que errou. Faz a coisa virar para nossa culpa, mas fiquei bem hoje. Passo a página adiante. Sou a Selma da Parada Inglesa. Nossa. Então ela diz que essa questão do arrependimento foi guardado por 30 anos. Ela tem uma filha já que faz 30 anos hoje, é isso? Então nosso carinho para sua filha. Parabéns, e parabéns a você por ter uma filhona aí de 30 anos. E ela disse que se arrependeu, foi falar com a pessoa, mas hoje ela está bem, que ela passou isso ali. Então, aí a gente vai ser um pouquinho, talvez, como é? Cruel. Como é o nome dela mesmo? Selma. Selma. Você disse que está bem, porque você falou. Você foi falar numa tentativa de se acertarem, né? A gente entende isso. Agora, a sua sogra não aceitou, aí isso passa a ser um problema dela. Sim. Ela que tem que resolver, não é você. Ah, tá. Então, crueldade nesse sentido, né? Dela deixar para lá mesmo, continua feliz. Isso, cruel, a gente pode parecer cruel com a sua sogra, mas não é. Porque aí você não pode resolver o problema dela. Só ela pode. Como você está tentando resolver o seu há 30 anos. Então, só cabia a você resolver, ou perdoar, ou falar, enfim. Você tomou uma ação, você agiu. Então, isso é interessante. A ação que nós fazemos, a ação que nós tomamos para resolver as nossas dificuldades, os nossos conflitos, é que importa. Resolvemos. Se um dia você puder ajudá-la a que resolva o problema dela, ótimo. Volte a colaborar. Colabore. Se não... Né? Não feche essa porta. Mas o problema é dela. Isilda, faltam 3 minutinhos, quase 2 para a gente terminar. O programa está terminando. Vamos trazer aquelas 5 maiores questões de arrependimento aí? Gente, fugiu ele aqui, ó. Sabe aquele? Fugiu? Não, mas vamos falar. Vamos lá. Uma enfermeira, vamos explicar. Uma enfermeira inglesa que conviveu com pacientes terminais durante muito tempo e que ela conversava muito com eles e eles foram contando para ela quais eram os seus maiores arrependimentos. E ela elencou 5, foram os que mais foram comentados, né? O primeiro que você disse é coragem, arrependimento de não ter tido coragem de viver a vida que as pessoas queriam viver. Não, ela disse que queria ter tido coragem para viver a vida que ela quisesse, que eu quisesse. Sim. Não a vida que alguém quisesse que eu vivesse. Ok. Né? Isso é interessante, né? Não ter trabalhado tanto, um outro arrependimento grande que as pessoas quando chegam, de repente, neste momento aí de partida, não é? Pessoas que estão em fase terminal se arrependem de ter trabalhado tanto. O trabalho é importante, é necessário, mas a gente tem que ter essa medida, tem que fazer uma escolha, eu quero mais ou eu quero estar mais. Exatamente. Qual que é o... Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Muitas pessoas se anulam por conta de vergonha ou de medo de não serem aceitas. Expresse seu sentimento. O que pode acontecer? O outro não gostar, o outro não aceitar, mas você fez, né? E pode... Né? Não, você já tem. Pode vir um sim. Pode vir um sim. Outro é ficar mais ao lado dos amigos, não é? Isso, isso mesmo. Isso e o quinto eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Esse que eu acho o mais complexo, né? Porque o que é ter me deixado ser feliz? Não fez o que gostaria, não fez o que queria, né? Fez só o que os outros queriam. Enfim, vamos pensar, vamos refletir, né? O que me faz feliz? Né? A nossa intenção hoje foi essa, né? Trazer a possibilidade da reflexão. A Thaís está dizendo que tem mais 2 participações aqui, a gente só tem 1 minutinho. Será que eu dou conta? Vamos lá. A Pamela de Uberaba, ela diz assim, olha, não vou falar de arrependimento, mas de libertação. Me libertei quando disse ao meu cunhado tudo aquilo que ele me fez e que tanto me magoou. Falei tudo com calma e diplomacia, sem descer do salto. Arrumei um problema com a família do meu marido, porque eles acharam que eu estava exagerando, mas não estou nem ligando, porque estou me sentindo, o que eu estou sentindo não tem preço, estou libertada. Muito bom. A Cláudia Alves, de Angra dos Reis, diz, tive uma revelação em sonho que abandonei meu filho em um hospital, porque ele tinha uma síndrome rara. Me arrependi e senti muita culpa. No sonho, olha só, mas ainda bem que foi sonho, né? Foi sonho, E se acontecer um dia, isso já foi também, já acabou. Por falar em acabou o programa. Acabou o programa. Espírito de Mulher dessa quinta-feira passa rapidinho, mas acreditamos que
tivemos aqui a possibilidade de refletir um pouco mais sobre Isso. essa questão do arrependimento, né, Isso é Isilda? bom, até para a gente saber lidar um pouco melhor com isso e não sofrer tanto, né? Beijo para todo mundo, né? Todo mundo. E amanhã você fica com o Dr. João Lourenço novamente. E Até. nós voltamos semana que vem. Próxima quinta. Um beijo no coração de todos.